Bom dia, 25! Como vocês estão? Bem, nessa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre Contra-Reforma ou Reforma Católica. Ai, moça do vídeo, mas o que é Reforma Católica? É isso que a gente vai aprender hoje, com base em contexto histórico, o que foi e o que aconteceu depois. Todos nós sabemos que a Igreja Católica é uma grande instituição, porém, lá na Europa, em meados do século XVI, ela também tinha poder governamental. É importante saber que a Igreja não atuava sozinha. Os reis da época também tinham poder governamental. Até o momento, tudo ocorria perfeitamente, porém, entretanto, certo momento da história, ambos queriam ter o poder extremo, o poder governamental em suas mãos. Ai, moça do vídeo, mas enquanto tudo isso acontecia, a população estava do lado de quem? Bem, enquanto tudo isso acontecia, a população caiu em cima da Igreja Católica. Pois nessa época a população começou a ler a Bíblia e discordar de algumas medidas que a Igreja Católica tomava, como por exemplo a venda de indulgências. E é nessa parte da história que entra João Calvino, Martinho Lutero e diversos outros futuros reformistas. Ai, moça do vídeo, o que é Contra-Reforma? Nada mais é do que a resposta da Igreja Católica a essas críticas do povo. Suas motivações e objetivos na época eram preservar as unidades religiosas na Europa na época em que ocorria essas reformas protestantes. Sendo assim, a Contra-Reforma oprimia qualquer tipo de opinião diferente da Igreja Católica e fé baseada na época. Também sempre lembrando a autoridade do Papa e colocando a Igreja como líder espiritual e temporal da sociedade. Aí, moça do vídeo, quais foram as principais ações da Igreja Católica? Concílio de Trento. Foi um concílio ecumênico, uma das respostas mais importantes à reforma protestante. Nele foram discutidas e definidas questões teológicas e reformas internas, reafirmando a doutrina católica e promovendo mudanças na estrutura e práticas da Igreja. Com o protestantismo se espalhando, a Igreja tomou como medida catequizar locais que estavam sendo colonizados e mandaram jesuítas a essas missões na África e América do Sul. Inquisição. Foi estabelecida para combater heresias e conflitos teológicos, assim vigiando, perseguindo, prendendo e punindo quem não seguia a doutrina católica. Após várias tentativas de abolir outros tipos de fé, a Igreja passou por um período de transformação e renovação, pois percebeu que estava mais afastando seus fiéis do que agregando mais deles. Uma renovação espiritual foi feita com um foco renovado na devoção, na espiritualidade e na piedade. Isso inclui um ressurgimento do fervor religioso, a promoção dos santos e beatos e a expansão da devoção popular. A Contra-Reforma também estimulou o desenvolvimento da arte barroca, como uma expressão visual do fervor religioso. As igrejas foram decoradas com obras de artes elaboradas e arquitetura grandiosa para inspirar devoção dos fiéis. Como antes, a igreja estava sendo inadequada na forma de abordar a fé cristã, ela investiu em uma educação teológica mais rigorosa para o clero e promoveu a fundação de seminários para formar sacerdotes bem preparados. Houve também esforços para reformar a administração interna da igreja, eliminando práticas corruptas e promovendo uma maior transparência e responsabilidade com seus fiéis. E para finalizar, uma curiosidade. Durante o jubileu do ano 2000, o Papa João Paulo II promoveu uma revisão da atitude da Igreja Católica ao longo dos séculos. Ele reconheceu vários erros cometidos pelo clero durante a Inquisição, como o julgamento de Giordano Bruno e Joana d'Arc, que morreram na fogueira, bem como o de Galileu Galilei, que renegou seus estudos. Os sucessores de João Paulo II, Bento XVI e Francisco, tomaram medidas no sentido de abrir os arquivos do Vaticano para que outros estudiosos pudessem ter acesso aos documentos históricos do período da Contra-Reforma e analisar a atuação da Igreja Católica naquele período histórico.
Eu, a moça do vídeo, agradeço em nome de Amanda Kaiser, Diogo, Gabriel, Maria, Tiago e Vinícius pela sua atenção. Obrigada!